Agora que a gente já sabe o que são forças, né? E qual o efeito que elas causam sobre um corpo, um material qualquer, a gente pode começar a tratar de forças mais quantitativamente. Para isso, a gente faz o que a gente chama de um diagrama de corpo livre, que é basicamente um diagrama onde a gente coloca as forças atuando sobre o corpo cujo movimento a gente quer estudar. Só que antes da gente partir para a pancadaria de colocar força ao longo de eixo ordenado, decompor força e tudo mais, é sempre bom a gente pensar sobre o problema que a gente está tratando, principalmente se a gente não tiver muita prática. Tá? Se você não tem muita prática, não está muito acostumado a lidar com problemas de física, de mecânica, né? Esse vídeo vai, eu espero pelo menos, que esse vídeo ajude bastante vocês, tá? Antes da gente partir para os diagramas de corpo livre, que a gente vai ver no próximo vídeo, nós vamos identificar quais são as forças que estão atuando sobre o corpo. Aí depois a gente parte para a pancadaria de botar vetor, decompor, escrever lei de Newton, segunda lei, tá. Ok? A gente já viu, então, né, que forças são vetores, tá? E quando a gente vai tratar um problema quantitativamente, a gente vai usar um diagrama de forças ou um diagrama de corpo livre, que são basicamente um conjunto de eixos ordenados onde a gente coloca as forças vetorialmente agindo sobre esse objeto. Tá? Depois a gente lida com os vetores de uma maneira mais quantitativa, né? Decompondo, somando, fazendo somas algébricas e tudo mais. Tá? Quando a gente colocar os vetores, então, nesse sistema de coordenadas, a gente vai ter que decompô-los nas componentes cartesianas, porque aí a gente procede à soma algébrica deles para nos dar as componentes da força resultante ao longo de cada um desses eixos ordenados. Uma vez que a gente tem as componentes da força resultante ao longo de eixos ordenados, né, a gente pode, simplesmente igualando cada componente a componente da força resultante de acordo com a segunda lei de Newton, e depois, encontradas as acelerações, aí a gente pode usar as equações da cinemática para determinar o movimento desse corpo. Então, tudo que a gente viu até agora em termos de cinemática, a gente vai usar. Tá? Mas primeiro, a gente calcula a força resultante ao longo de um sistema de coordenadas cartesianas ou de eixos ordenados. Ok? Antes de tudo, é bom a gente identificar as forças que estão agindo sobre o corpo que a gente quer estudar, né? Porque a gente pensa mais no problema, tem uma compreensão física um pouco melhor e não sai fazendo besteira. Um dos erros mais graves, né, é você colocar força que não existe, é você colocar força onde não deve, força agindo para o lado errado. Então, primeiro a gente identifica, depois a gente vai passar para o diagrama de corpo livre. Vamos pegar como exemplo um sistema, um problema que ele é um problema unidimensional, tá certo? Imagina um salto de bungee jump, que é aquela corda elástica, né? O cara sobe numa plataforma lá no alto e aí ele pula com uma corda elástica, e a corda tem que ser elástica, não pode ser uma corda normal, porque senão a pessoa simplesmente vai ter os tornozelos, a parte superior do corpo arrancada dos pés, né? E aí esse salto acontece, o saltador vem, cai, desacelera, para e volta a subir. Tá? Então nós vamos analisar mais ou menos esse problema, né, de uma maneira qualitativa, depois que o saltador estiver parado e começar a subir. Ok? Primeiro passo, né? A gente faz um desenho pictórico aí da situação. No caso, eu estou colocando uma foto, mas a gente vai, no geral, desenhar o nosso problema. Tá? E a gente identifica o que a gente quer analisar. Qual é o corpo cujo movimento se quer analisar? No caso, é o corpo do saltador. Tá?
corda faz parte do problema, mas o movimento que a gente quer analisar é o do saltador. Então, a gente vai focalizar no saltador como? Né? Nós vamos traçar uma linha em torno do objeto que a gente quer estudar o movimento e a gente exclui dessa linha, né, tudo que não seja o corpo que a gente está interessado em estudar o movimento. Tá? Isso é bom porque focaliza a nossa atenção na parte que realmente interessa do problema. A gente olha para ele e sabe, eu vou ter que considerar as forças que estão agindo sobre o meu saltador. Depois, né, eu penso, quais são as forças que estão agindo sobre o meu corpo? Eu penso quais são as forças que estão agindo sobre ele, e não só eu penso sobre isso, mas eu indico também aonde que elas atuam nesse corpo. Então, no caso, a gente tem duas forças aqui agindo sobre o saltador. Uma é a força que a corda elástica exerce sobre o nosso saltador, e a outra força é a força gravitacional. A força que a corda exerce sobre o saltador age nesse ponto aqui, tá? A força gravitacional, claro que está agindo sobre todo o corpo do saltador, mas a gente vai ver que, para movimento de translação, um pouco mais para frente, nós podemos simplificar bastante o problema, considerando o que a gente chama de centro de massa do objeto. Tá? Então, eu vou botar a força gravitacional agindo sobre o centro de massa do saltador, que no caso do ser humano está mais ou menos na altura do umbigo, ok? E depois eu atribuo símbolos, eu dou nome a essas forças, mas nomes matemáticos. Né? Por exemplo, a força que a corda exerce sobre o saltador eu vou chamar de Fc. Ok? Podia chamar de alguma outra coisa. Mas Fc me lembra que é a força que a corda exerce sobre o saltador. Tá? Então vou tentar dar nomes significativos para as coisas. Força gravitacional, normalmente a gente está acostumado a chamar de força-peso. Tá? Não é errado, a maioria das pessoas bota um P. Eu vou chamar de Fg, força gravitacional. Dados os nomes aos bois, agora, né, a gente desenha as forças que agem sobre o meu corpo. Tá? Então, a força que a corda exerce sobre o saltador, ela age mais ou menos aqui na altura dos tornozelos do saltador, e a força gravitacional está agindo, né, vou colocar agindo sobre o centro de massa do meu saltador, e ela aponta para baixo. No caso da força gravitacional, eu já sei qual é a expressão para ela. É m vetor g. E não esqueçam que o vetor g aponta em direção sempre ao solo. Tá? No caso da força que a corda exerce sobre o saltador, ela é uma força elástica. Nós ainda não vimos a força elástica em detalhes. Tá? Mas, certamente, para que esse saltador possa parar e voltar a subir, ela tem que estar agindo em sentido contrário ao da força gravitacional. E depois, né, a gente desenha, sempre que a gente puder, a aceleração resultante que o corpo sofre. Tá? Nós não vamos desenhar a força resultante agindo sobre o corpo, por quê? Porque, como foi falado, né, no final do vídeo sobre a segunda lei de Newton, M vezes A não é uma força no sentido de que ela está participando do problema. Ela é o resultado. Ela não é a causa de uma mudança no estado de movimento do corpo do saltador. Então, eu nunca vou desenhar a força resultante. Por quê? Porque na hora do calor da luta, né, estou resolvendo lá um problema, um outro erro extremamente comum é o estudante incluir a força resultante na soma de todas as forças, quando, na verdade, ela é o resultado da soma de todas as forças. Tá? Então, é isso. Essa é a primeira parte. No próximo vídeo, a gente vai passar, então, do diagrama de
da representação de forças, né, depois que a gente tiver identificado as forças, para o diagrama de corpo livre.